Salve família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, com atualizações aí importantes aí sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, né? Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Seguinte, antes da gente começar aqui a falar sobre mercado, sobre contratações, a gente tem atualizações sobre as tentativas do Botafogo, né, nessa janela. A gente tem declarações do John Textor, né, sobre o Renato Paiva. Tem situação também do Lyon, que a gente quer fazer alguns comentários aqui. Eu tô vendo muita gente, né, publicando vídeos aí sobre a má vontade, né, que existe com o Botafogo, a gente sabe muito bem disso. Ontem eu falei que o Botafogo, né, a gente gravou aqui por volta de umas 4 horas da tarde, 4 e meia, né, vamos colocar assim que a gente gravou por aqui, sobre a situação do Paris Saint-Germain em menos de 30 minutos estar ganhando do Real Madrid por 3-0, e que o Botafogo provavelmente veria mais um jogo do Paris e se mantém nessa escrita, né? A gente vai ter a final entre PSG e Chelsea, evidentemente, mas ao que tudo indica, o Botafogo vai ser o único time dessa Copa do Mundo de Clubes a vencer o Paris Saint-Germain e quem sabe até fazer gol. O Paris Saint-Germain não levou gol de ninguém. E o que se vê, né, quando isso acontece, o que você pensa, né? O que você pensa não, né? O que seria o correto? A imprensa aqui do Brasil encher a bola do seu produto, do clube que representa o futebol brasileiro, que ganhou desse time. A imprensa espanhola fez uma matéria elogiando o Botafogo por isso. A imprensa francesa fez uma matéria elogiando o Botafogo por isso. A imprensa argentina fez uma matéria elogiando o Botafogo por isso. A imprensa inglesa, né, num tabloide, publicou lá que o Botafogo é o único clube que fez gol no PSG nos últimos 4 meses. E qual foi a única imprensa que desmereceu? Foi a do Brasil. A única. Né? Então, assim, cara, eu não vou aqui ficar citando nomes, né, de pessoas, né, que querem ter a razão mais do que qualquer coisa, né, sobre levar a sério, sobre ter reservas, enfim. O que eu quero trazer aqui para vocês, antes de começar os conteúdos do vídeo, se esses caras estão tentando puxar para baixo, é porque as coisas estão dando certo, tá? Eu não preciso citar nomes aqui, vocês sabem quais são os nomes, né, de pessoas que nada no Botafogo está bom, tudo no Botafogo é uma merda, mesmo que o Botafogo ganhe a melhor equipe do mundo, que foi exatamente isso que aconteceu. Desde que o John Textor pisou no Botafogo, e até antes disso, né, tudo vai dar errado. O projeto é ruim, é uma merda, é uma piada, o Botafogo vai pro buraco e tal. Em 3 anos o Botafogo é campeão do Brasil, campeão da América, ganhou do melhor time do mundo. E teve uma campanha respeitável na Copa do Mundo de Clubes. Se esses caras estão há 3 anos dizendo que vai tudo ficar uma merda, que o Botafogo tá fudido, e tudo dá certo, vamos torcer para que esses caras continuem falando mal do Botafogo. É assim que eu penso. Mas vamos lá, gente. Primeiro de tudo sobre o mercado, que é o mais importante aqui. O Botafogo ele fez uma oferta para o Novo Horizontino de 8 milhões de reais pela contratação do zagueiro Dantas, e eu acho que o Novo Horizontino vai aceitar, tá? O Novo Horizontino é um clube que, acho que pelo que eu vejo do histórico, né, dos atletas que foram contratados por lá, que foram vendidos de lá, melhor dizendo, até o zagueiro que agora me fugiu o nome, né, que foi contratado pelo Santos esse ano, né? A defesa do Novo Horizontino do ano passado era justamente Dantas e mais um, que era esse rapaz que foi pro Santos, que agora me fugiu o nome dele, eu acho que Luizão. Então, assim, eu acho que tá na faixa do preço até um pouco maior daquilo que o Novo Horizontino tá acostumado a vender alguns atletas, então acho que eles vão aceitar, beleza? Essa resposta ela pode ser dada no fim de semana pro Botafogo contratar esse zagueiro, que eu repito, eu acho muito bom. Segundo ponto, acabou de ser publicado pelo JP Fragoso, que cobre o Botafogo no Globo. O Botafogo teve uma recusa
da proposta feita pelo Luiz Guilherme. O Botafogo tentou contratar o Luiz Guilherme. Eu cometi um erro, rapaziada, ontem, né, uma errata aqui. Na hora que eu tava fazendo a análise, eu confundi com o Kevin, né, que também é um jogador, um meio atacante que saiu do Palmeiras. Os dois jogaram juntos, né, porque numa ponta era o Luiz Guilherme, na outra era o Kevin. E o Kevin jogou no Shakhtar, não o Luiz Guilherme, tá? Então, só deixando claro, que não anula o fato do Luiz Guilherme também ser muito bom. Mas o fato é que o Botafogo fez uma oferta de 20 milhões de euros. Em janeiro, o West Ham estava querendo 18. O Botafogo decidiu não pagar e agora fez uma oferta de 20 e o West Ham recusou. O Botafogo ainda avalia se vai fazer uma nova investida maior, né, aumentando bônus ou mantendo o percentual lá do clube inglês, ou então se o Botafogo vai mudar de investidas. O Botafogo vai tentar contratar outro atleta, né, que tenha características parecidas, uma qualidade similar, da mesma prateleira, e que eu acho que é o mais válido. Gosto muito do Luiz Guilherme. Já achava 20 milhões de euros muito, tá? É um valor inflacionado porque o mercado está inflacionado. Porra, pagar mais ainda, não sei, tá? Eu acho que valeria... porra, o Luiz Guilherme não vale mais do que o que a gente comprou pelo Luiz Henrique no ano passado, cara. Não vale, desculpa. Então, assim, é isso. Acho que o Botafogo tem que buscar um novo ponta, mas independente de ser ele ou não, o que é mais importante, que eu tava conversando com alguns amigos, né, que foi exatamente o Graxê, que é um amigão meu, falou. Cara, eu pouco me atenho ao nome nessa gestão do Botafogo. Pouquíssimo, tá? Eu me atenho a qual nível de jogador a gente está falando, né? Por exemplo, o Botafogo vai tentar contratar um novo jogador. Porra, aí o primeiro alvo é um cara que já não empolga. Já é preocupante. Pô, se o primeiro alvo do Botafogo foi logo o Luiz Guilherme, que é um atleta, pô, bem do perfil da contratação do Luiz Henrique, claro que eu acho o Luiz Henrique melhor, mas já é empolgante, porque o Botafogo ele vai buscar jogadores dessa prateleira, desse nível, que eu acho que aqui no futebol brasileiro jogariam muito, tá? Então, é basicamente isso. E tem a situação também do Lyon, né, família? Tem a situação também referente ao Lyon, né? A gente viu aí que o Lyon ele tá se mantendo na primeira divisão, né, apresentou novas quantias, e o L'Equipe apura, né, que o que foi fundamental para o martelo ser batido após a reunião é que o Lyon garantiu que John Textor não manda mais em nada no Lyon. John Textor é apenas um investidor e que o Lyon não é mais, né, gerido administrativamente falando pelo John Textor. E é aquilo, cara, a gente sabe de todas as regras. Repito, quando você está pisando num país, num território, numa liga, você tem que se adequar às regras dela, ponto. Né? Isso é indiscutível. Já que lá tem normas, essas normas têm que ser seguidas. Em primeiro lugar. A gente não é injusto aqui, a gente não é cego aqui. Mas a partir do momento em que essa mudança de gestão ela é fundamental para que um fair play financeiro aprove as contas de um clube, é muito evidente que a questão é muito mais política do que propriamente financeira. Isso para mim está muito claro. Analisando aqui o vídeo, rapaziada, a gente tem, obviamente, também a informação, né, importantíssima de que a janela de transferências ela está aberta, né, e aí eu te pergunto, aí já deixo aqui, né, qual jogador você gostaria de ver no Botafogo e qual posição o Botafogo tem que priorizar para contratar nesse momento. Treinamento do David Ancelotti, tá importante dizer isso. Não conversei com ninguém, tá bom, gente? Eu detesto essa parada de jogadores ficaram encantados com o Ancelotti. Cara, isso não, né? Achei algumas dinâmicas ali bem interessantes no videozinho curto. Não dá pra você ter muito parâmetro por um conteúdo que ele foi externado, e se ele foi externado é porque ele pôde, né, ser passado. Achei interessante o David Ancelotti falando português ali, mano, fluente, na Botafogo TV, na entrevista com os jogadores, falando português tranquilamente. Isso é muito importante para a conexão, tá? Enfim, o Barreira acabou de falar como novo jogador do Botafogo pela primeira vez, falou que está muito orgulhoso, muito empolgado, ou seja, a contratação está selada do atacante colombiano. Porra, eu tô muito empolgado com esse moleque, mano, muito mesmo, cara liso. E sobre o John Textor, né, ele ter dito aí que demitiu o Renato Paiva, né, porque a gente já tinha explicado tudo aqui
né? E já havia desligado o Renato Paiva, porque ao longo dos últimos 10 jogos, da avaliação dos últimos 10 jogos, ele sentiu o Botafogo extremamente defensivo. Quando ele queria um Botafogo ofensivo, é claro que não dá para ter o Botafogo ofensivo contra o Paris Saint-Germain, evidente, né? O Textor, ele fala que queria um Botafogo tentando ganhar do Atlético de Madrid e tentando ganhar do Palmeiras. Palmeiras, todo mundo concorda, né? Não é que, beleza, o Textor fala, somos melhores, tal, mas assim, é um jogo pau a pau, primeira prateleira do Brasil contra a primeira prateleira do Brasil. Você tem que trocar. Mesmo que você perca demais, você tem que trocar. Você não pode deixar de jogar. Atlético de Madrid, eu já discordo do Textor, é óbvio, né? Não somos melhores que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem um time melhor que o do Botafogo. Porém, né, também acho que o Botafogo, ali eu até entendi que o Botafogo foi protocolar. O Botafogo precisava de uma classificação. Ponto. O Botafogo podia perder por até 2 gols de diferença. Então precisava fechar a casinha mesmo. Beleza? Mas ao mesmo tempo eu também concordo com o John Textor. A vida inteira a gente escutou que o Botafogo era o pobre coitado, que o Botafogo era o patinho feio, que o Botafogo era o derrotado, que o Botafogo luta contra... Não, o Botafogo ele é forte, o Botafogo ele é corajoso, o Botafogo tem que partir pra cima, o Botafogo tem que jogar de igual para igual com as principais potências. Ter alguém com esse pensamento é bom pra caralho. Que é isso que estava faltando nas últimas décadas. É óbvio que tem projeto, é óbvio que tem dinheiro, é óbvio que tem estrutura, é óbvio que tem trabalho, mas tem que ter mentalidade também, correto? Como a gente teve com o Arthur Jorge no ano passado. Um abraço, tamo junto e fui.